O Brasil vai sim dominar o mundo por causa da sua influência, seu português que é fácil de compreender e é fácil de comunicar e é mesmo fácil de usar com qualquer pessoa que entende português. Por que que nós aqui em Moçambique não temos domínio da língua portuguesa? Porque não são todas as pessoas que usam português no seu dia a dia. E o Brasil já era conhecido em outros países, em muitos países lusófonos, não só países lusófonos, mas outros países. Então, é nesse vídeo aqui que eu irei abordar a influência do Brasil entre outros países lusófonos e outros países do exterior. Olá, seja bem-vindo, eu sou Carlos. Hoje irei falar da influência do Brasil em outros países. O Brasil sempre esteve em destaque, desde muito, sim. A outra coisa que eu notei é que é fácil você se comunicar com o brasileiro. Isso devido à facilidade que o português do Brasil tem, porque é fácil de compreender. Eu acredito que isso da facilidade do português do Brasil é por causa de que os brasileiros sempre ao nascer, ou melhor dizer, desde a sua infância, eles falam aquela língua. Bem, para melhor dizer, o português do Brasil é como se fosse uma língua materna para eles. É diferente daqui do Moçambique. Por isso que há uma maior dificuldade da comunicação em língua portuguesa. Porque aqui em Moçambique há muita divisão das línguas. Temos muitas línguas maternas. Em Moçambique temos 11 províncias, então cada província tem sua língua materna e há província que tem duas línguas maternas, então entre eles numa certa província, então há desentendimento. Eu percebi que isso no Brasil não tem isso de língua materna, de uma certa região ter a sua língua materna ou uma outra região ter a sua língua materna, e aqui em Moçambique isso é muito, é um assunto que, e a coisa mais que me deixou tipo meio assim é que quando foi adotado o português como língua oficial, para a gente nacionalizou-se para a gente poder se comunicar usando essa língua, o governo moçambicano percebeu que a comunicação em língua portuguesa aqui em Moçambique ainda está em baixo nível. O que aconteceu? Começou a investir em muitas escolas ali para poder fazer o que as pessoas, muitas crianças estudarem, mas há uma coisa que eu não percebi, por que se abriram algumas escolas para as pessoas aprender ou saber e falar. Agora, só que de trás disso, voltou a investir novamente para que essas pessoas que estão aprendendo a falar português e voltassem novamente para fazer o que? E falar aquilo em línguas maternas. Então, se algumas pessoas foram nascidas falando a língua materna, então estão aprendendo para comunicar-se melhor na língua portuguesa e voltam novamente a estudar o que? Aquelas línguas maternas. Então, eu pensei e percebi que isso aí então contribuiu para que algumas pessoas terem dificuldade. E aqui é muito comum entre uma família, assim, por exemplo, eu quando estiver com meus irmãos, meus pais ali, é difícil a gente comunicar-se em língua portuguesa. Então, desde a nascença, a gente usa aquela língua materna e é normal que em Moçambique encontrar alguém que talvez tenha uns ali 15, 16, até 14 anos que talvez ainda não tenha o domínio da língua portuguesa. Então, este fator que contribuiu que essas pessoas terem dificuldade, porque uma pessoa foi nascida, principalmente lá fora das cidades, não vou falar das pessoas, daquelas crianças da cidade, porque muitas crianças das cidades, para quem tem dinheiro, logo a nascer ali, começar a ter alguns anos, vai se matricular numa escola ali, começa a estudar numa escolinha, depois vai para uma escola. Então, na cidade, devido à maior concentração das pessoas, então acaba algumas crianças crescendo falando português, mas a maior parte das pessoas estão lá nos campos. Então, aquelas crianças ali, é possível fazer primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, até quinto ano, até sétimo ano, mas não ter o domínio dessa língua portuguesa. Por quê? Porque quando estão entre eles lá em casa, tem aquela língua materna que eles usam para se comunicar, até mesmo nas escolas, só que às vezes os professores probem para não usar aquilo, tendo uma civilização para facilitar a comunicação entre eles ou mesmo para se compreender com o professor durante a aula. Então, isso é uma coisa que eu comecei a analisar e eu cheguei notando que no Brasil isso não tem.
Só que eu não sei se talvez há diferença de sotaques, porque mesmo aqui, a diferença de sotaques é mesmo outras pessoas que comunicam assim língua portuguesa. Então, pessoas que vêm da região de zona centro e norte e pessoas que moram na zona sul, há uma diferença de sotaque. Só uma pessoa que vem de lá, quando fala, você percebe que essa pessoa aqui é da região X. Então, mas quando se fala das línguas maternas, cada província tem sua língua e é uma língua que outras pessoas não compreendem. É possível uma pessoa que mora numa outra pessoa ter uma língua que, por exemplo, assim que temos 11 províncias, por exemplo, uma pessoa que mora no província 11 tem sua língua materna que uma pessoa que mora na, por exemplo, província 10 não entende. Então, chegou nessa fase ali de usar que é português como língua oficial, mas ainda não é dominada totalmente devido ao que esse é o fator de que as pessoas, quando a sua nascença ou desde muito, usam língua materna para se comunicar nas suas casas dia a dia e quando estão entre familiares, raramente usam que usam o português para se comunicar, usam a língua materna. Eu acompanhei um artigo ali na internet, disse que todo moçambicano que vai para o Brasil para fazer uma certa formação, antes de fazer o curso, se vai fazer medicina ou uma outra coisa assim, antes de mais nada, a primeira coisa que tem que fazer lá é estudar o português. Eu não achei estranho aquilo aí, porque é verdade mesmo, aqui em Moçambique é possível mesmo encontrar alguém de 17, 18 anos. Fala 100% a língua portuguesa. Só que hoje em dia algumas pessoas acabam se adaptando por causa da influência das novelas brasileiras e não só por causa de dublagem, de filmes que vêm em língua portuguesa. Então, quando alguém fica muito tempo ou todos dias em assistir filmes em casa, novela, então acaba memorizando algumas coisas, mesmo quando vai para a cidade vender algumas coisas, muitas pessoas ali falam português, outras pessoas, então acaba entendendo alguma coisa e pouco a pouco acaba se adaptando. É normal isso, encontrar alguém que não fez pelo menos o primeiro, segundo ano, mas consegue se adaptar para poder se comunicar com outras pessoas em língua portuguesa. Então, eu posso dizer que a influência do Brasil aqui em Moçambique ajuda bastante por causa das novelas e filmes, dublagem. Então, ajuda não só para a gente poder se divertir, mas também na comunicação ajuda bastante porque as pessoas acompanham essas novelas, dublagem, filmes e acabam recapitulando uma certa coisa para usar no seu dia a dia. Então, no vídeo de hoje vou ficando aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, deixa teu like e não esqueça de deixar seu comentário ali e me dizer também como é que é a comunicação ali no Brasil. Eu gostaria de saber, será que o sotaque é geral ou cada região tem seu sotaque, mas o que eu sei é que o português é o único, todas as pessoas usam a mesma. Alguém me disse que não tem essa coisa de língua materna. A língua materna no Brasil é português.